Uh, yeah. Uh, yeah. Fala webnautas! Bem-vindos a mais um Trocando Ideia com Mancini. Neste sábado agora, 16 horas, estamos iniciando agora pontualmente mais um programa. E hoje o bate-papo vai ser sensacional, sensacional. Estou trazendo uma liderança jovem, um cara atuante, graduado em administração, pós-graduado em administração pública, esposo da Usana, pai da Esther, que tem no seu hobby jogar futebol e praticar corrida. E nós vamos discutir aqui, bater aquele papo gostoso, onde o tema vai ser como construir uma liderança forte dentro dos guetos, favelas e comunidades do nosso Brasil. Então, eu quero te convidar para esse bate-papo, porque o cara é muito carismático, sensacional, e eu tenho certeza que você vai curtir essa conversa aqui conosco no dia de hoje, nesse sábado. Beleza? Bom, galera, estamos aqui então com o nosso amigo Marcos Moraes. Seja bem-vindo, irmão, a esse bate-papo com o nosso Trocando Ideia com o Mancini. Ô, Diego, obrigado, me sinto honrado de estar aqui, obrigado aí pela oportunidade, espero que a gente possa bater um papo muito legal e que a galera curta bastante aí. Cara, eu tô assim, muito feliz de você estar aqui, porque, né, a gente se conhece há pouco tempo, assim, dessa troca de ideia, mas eu já ouvi falar de você muitas vezes, principalmente da tua liderança, né? Você, embora um líder da sua comunidade, mas uma liderança jovem que há pouco tempo estourou aí na cidade. E eu queria, antes de iniciar esse bate-papo, Marcos, eu queria te perguntar quem é o Marcos, fora esse que eu já apresentei, né? E de quem esse Marcos é filho. O que as raízes te ajudaram nessa construção do Marcos que você vai nos apresentar. Legal. Bom, Diego, eu me chamo Marcos Rodrigues Moraes, sou natural do Rio de Janeiro, né? Nasci do Padre Miguel. Sou filho do Sebastião e da Jurandir, duas pessoas muito trabalhadoras, né? Que vieram da roça. Então, essa coisa do trabalho, do esforço, da dignidade que a gente carrega vem daí, né? Dessas raízes, de pessoas que vieram da roça, semi-analfabetas, mas que trabalharam muito, assim, para dar uma condição legal pra gente, nos ensinou. Não tivemos muita coisa na nossa infância, né, durante a nossa vida, mas uma das coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, essa questão da dignidade, de credibilidade, e hoje eu colho esses frutos, né, principalmente quando você fala de dignidade e credibilidade, a gente sabe que é uma coisa que, né, não está muito fácil isso hoje em dia. E eu sou muito grato a Deus pelos pais que eu tive. Então essa raiz me ajudou demais, né? Demais mesmo. Cara, show de bola. Então, nascido no Rio, né? Nascido no Rio de Janeiro, Aí, Padre lá Miguel. das comunidades lá do Rio. De lá que a gente carrega isso daí, lá da Zona Oeste, Padre Miguel. Que massa, cara. Aproveitando, dá um alô pra galera lá, ué. Ô, galera de Padre Miguel, tenho muita saudade. Estive no Rio agora, em agosto, nas minhas férias. Não deu pra ir em Padre Miguel, que foi muito corrido, né? Mas a próxima vez que voltar lá, quero muito ir lá. E Padre Miguel tem aquela escola de samba... Mocidade Independente de Padre Miguel. Mocidade Independente de Padre Miguel aí, ó. Tem lá a escola de samba grande no Rio de Janeiro, né? Do grupo, muito grande, muito grande. A, né? Cinco ou 6 vezes campeão do carnaval. Aí, a comunidade então, tem um envolvimento muito forte ali, né? A comunidade acontece muito em torno ali da escola de samba, assim. Show, cara. Muito bom, tá vendo? A gente já iniciou o bate-papo falando um pouquinho da sua quebrada de lá. Né? Exatamente. Sua comunidade de lá. E aí, cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, você já falou um pouquinho dos seus pais, assim, como foi a tua infância lá em Padre Miguel, né? Como é que foi a tua infância, o processo de educação do lar, que, assim, forjou, que começou lá esse forjar do Marcos, líder atualmente aí. Diego, então, lá eu vivi até os 5 anos de idade, né? Meu pai trabalhava ali na construção daquela ponte Rio-Niterói, meu pai era mestre de obras. E aí ficamos ali, eu morei de 1979 até 1984, né? Voltei algumas vezes, mas de 1984 eu já vim para o Espírito Santo, viemos direto para a Serra, direto para o bairro onde eu moro hoje, né? Que é Serra Dourada. Mas assim, embora tenha vivido pouco lá, assim, minhas irmãs viveram um pouco mais.
Eu tenho muitas lembranças ali de acontecimentos ali da comunidade, né? E quando você vem para cá, assim, você vê uma situação não tão diferente, embora o Rio de Janeiro seja mais famoso, os guetos, né, as favelas sejam mais famosas, mas não existe tanta diferença, assim, no dia a dia não tem tanta diferença, não. Então, você ser treinado ali e vir para cá te acrescenta muito, te ajuda muito. Show, show. 1984 eu estava nascendo, cara. Estava nascendo, olha só. Que top. E assim, eu costumo dizer, né? Eu sou capixaba da Gema. Mas eu costumo dizer que eu só nasci na maternidade, né? Porque eu nasci na maternidade, porque a nossa cidade não tinha na época. E 2, 3 dias depois eu já estava dentro da comunidade de Eldorado, né? Então, assim, eu sou nascido e criado em Eldorado, Conhece tudo de vizinho Eldorado. ali, né, de vocês. Sim. E quando você estava chegando, eu estava nascendo. Cara, que massa. E aí eu quero saber também, assim, é óbvio que você não vê isso no Rio, você viveu já aqui. Como é que foi a tua relação com a escola, cara? Lá no início, lá nos primórdios, lá. Tu foi um bom aluno? Como é que é a tua relação com a escola? Porque, né, o teu currículo aqui já diz que você é um cara que gosta de estudar. Então, já vamos fazer essa ponte com o início da tua educação infantil lá atrás. Gosto, Diego. Gosto muito de estudar, assim, como eu te disse, né? Eu sou filho de duas pessoas que não tiveram tanta oportunidade, até pelo contexto, né? Quem veio antes da gente veio da roça, tal, trabalhava com a terra. É, minha mãe também trabalhava muito cedo, né? Meus pais separaram muito cedo, eu tinha 6 para 7 anos. Então, quem participou muito mais da minha educação foi a minha irmã, né? A minha irmã mais velha continuou no Rio de Janeiro e a minha irmã segunda foi quem participou muito mais da minha educação e foi quem me ensinou, quem me incentivou, né? Muito a estudar. Então, muita coisa eu sou grato a essa irmã. Claro, sou grato à minha mãe, também minha irmã, que eu morei um tempo com ela no Rio de Janeiro. Mas essa minha irmã, chamada Marilda, foi quem mais me incentivou a estudar. E assim, sempre fui um aluno comportado, nunca fui, um filho comportado também, nunca fui de dar muito trabalho, nunca fui muito de matar aula, de perder tempo com isso. E sempre gostei muito de estudar porque eu entendia desde cedo que assim, que era o caminho que eu tinha. Né? Você tem vários caminhos para escolher e dentro das comunidades, como você não tem muita oportunidade, então eu via o estudo como uma chance de ter uma vida melhor, assim, sabe? Então eu sempre levei a sério, tive uma relação muito boa com os meus professores, né? A professora que leva hoje o nome da escola é uma professora que eu tinha uma relação maravilhosa, que era a Sônia Regina, professora de português. Então, graças a Deus, sempre tive uma boa relação com a escola. Show de bola. E aí lá no ensino infantil, depois ensino médio, sempre foi na comunidade ali naquela... Na época, né, era até o oitavo, hoje já vai até o nono, né? Isso. Então eu estudei lá de 1985, que eu fiz o pré, até 90 e alguma coisa, eu fiz a oitava série. Né? Aí saí dali e fui para uma escola chamada Francisca Peixoto. Lá e também lá, é Serra Dourada. Serra Dourada 2. É, A Sônia Regina é em Serra Dourada 1. E aí eu fui para Francisca Peixoto, que é em Serra Dourada 2. E lá eu fiz o médio técnico, né? Técnico em administração. Ali naquela época ali você tinha essa opção de fazer o técnico. E aí eu fiz um técnico de administração, foi quando eu comecei a gostar da área, né? Me identifiquei um pouco mais. Cara, e lá você, assim, já despontava essa questão de ser liderança? Como é que, né, agora já entrando mais no tema, que a gente agora começa a entrar no tema, como é que foi, assim, nessa parte educacional, assim, o que te auxiliou, né, te motivou, te indicou para você entender que você precisava ser, né, um líder, né, um cara diferente dentro da tua comunidade? Diego, como eu disse, você vai crescendo e você vai vendo muitas coisas acontecerem dentro da sua comunidade. Então eu tive algumas coisas, assim, algumas pessoas que passaram, né, dentro da comunidade que eu vi fazer diferença. Quando você é criança, talvez você não tenha essa percepção, mas você vai crescendo, você vai tendo gratidão por aquelas pessoas. Então muitas coisas legais, assim, muitos direcionamentos que eu tive passou por alguns presidentes, sabe? Passou pelo Gilson, pelo Paulo Federal, e outros presidentes que passaram ali que fizeram a diferença. Então você vai crescendo, vai vendo que dentro da sua comunidade as oportunidades não são tantas, né? E aí você vai vendo algumas coisas, você fala, cara, isso aqui pode evoluir. Né? E aí, assim, na verdade, você não tem nenhuma coisa que você fala assim, foi isso. É porque você vai vendo um somatório de coisas, você fala, olha, se eu entrar ali, acho que eu posso acrescentar, eu posso fazer diferença. Trazer o conhecimento que eu já tinha, né? Quando eu entrei nessa questão já formal de liderança mesmo, eu já era formado, já tinha a faculdade.
A pós-graduação eu fiz depois. Mas tanto o técnico de administração quanto a faculdade me ajudaram demais, Diego, porque eu já sonhava com essa questão da área pública, né? Uhum. Eu sou empregado público, trabalho nos Correios já há fazer 22 anos. Então, essa questão pública me chamava a atenção. Quando eu me formei, assim, eu vi algumas ferramentas da administração e eu falei, cara, assim, já pensando nessa questão né, da vereança que a gente disputou em 2020, eu falei, pô, mas primeiro eu preciso testar essa coisa se eu vou funcionar dentro da minha comunidade. Não adianta eu querer ir para um município de 500 e tantas mil pessoas, sendo que eu não vou funcionar na minha comunidade. Então, eu comecei dentro da minha comunidade, vendo o que eu podia acrescentar. E, graças a Deus, tem dado certo lá e as equipes que passaram comigo lá estão ajudando demais. Não, eu até ia entrar nesse tema agora do concurso, né, federal, mas você já falou. E aí eu queria voltar um pouquinho antes. O relacionamento com a Rosana e o casamento foi antes, foi depois ou foi durante esse processo de você se tornar um servidor federal? Foi antes, não, foi. Na verdade, vamos lá, vamos para o início aqui, eu vou te falar primeiro do processo de conversão, né? Eu me converti ali em 1996, na igreja presbiteriana, lá de Serra Dourada, e fiquei ali até 2017. E aí a Osana, minha esposa, né, meu amor, ela chegou na igreja ali em 2001, e aí a gente começou um processo de oração e tal, e ali Deus confirmou no nosso coração, né, os dois tinham um sonho também de construir uma família, assim, como eu te falei, meus pais se separaram muito cedo, e ela também tem uma história bem complicada de família, e eram dois jovens com sonhos de ter uma família. E graças a Deus, Deus nos uniu, né, a gente conseguiu construir. E a partir dali, assim, a gente começou a querer, o primeiro processo era da construção de uma família, e Deus nos abençoou quanto a isso. Depois a gente queria melhorar profissionalmente. E aí a gente sentou e conversou, falou, bom, eu preciso voltar a estudar, eu já tinha 29 anos. E aí, Diego, eu falei, preciso voltar a estudar, veio gravidez. Eu passei por isso. Veio a gravidez da Esté, você viu que sábado ela fez 15 anos já. 15 anos, minha princesa. E aí a gente esperou um tempo, né, depois que ela nasceu, e aí eu voltei a estudar mesmo. Voltei a estudar para a gente tentar construir esse futuro. E o concurso dos Correios, assim, para você ver o que é a confirmação de Deus, né? Eu fiquei desempregado um tempo, depois entrei num supermercado chamado Champion, que era uma rede do Carrefour. Lembro. Nem existe mais. E aí, assim, era difícil casar, porque minha esposa também trabalhava numa fotocopiadora, não ganhava tão bem. E aí eu fiz o concurso dos Correios em 2001. Né? Ela estava chegando na igreja. E aí, em julho de 2002, os Correios me chamou. E a partir dali, a gente foi né, noivou, casou, e aí construímos a nossa família até aqui. Show de bola, cara, show de bola. Você falou aí essa questão do engravidar, né? Paz, eu também, né, no meu primeiro relacionamento, eu tô no segundo agora, graças a Deus também convertido e tal. E aquele processo de estudar, né? E aí aconteceu, e aí a gente para a vida para poder trabalhar e dar o melhor para o filho, né? Então, assim, isso tudo é um processo, né? Tudo é uma caminhada. E, pô, cara, legal essa história tua, assim, ó. O povo vai se amarrar, ainda mais a galera lá do Rio, né? Oh. Que você saiu de lá novinho, então, assim, isso já ajuda. E aí, tu falava agora sobre essa questão da vereança, né? Antes de entrar nessa questão, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo ali de você falar, não, beleza, agora eu tô concursado, tô com a minha família estabilizada, moro aqui na minha comunidade, né, há muito tempo. Como é que é esse processo de vou me colocar à disposição da comunidade para ser uma referência de liderança e para ajudar, né? Porque, assim, o que eu acho bacana, cara, no teu trabalho, como a gente falou aqui, né, a gente se conhece, assim, de trocar ideia há pouco tempo, mas eu venho ouvindo muito no seu nome aí, comecei a acompanhar, é o teu envolvimento ali, principalmente com a gurizada e relacionada à questão do esporte. Sim. Né? Então, assim, eu acho, cara, fantástico. Acho que isso é um trabalho que a gente precisa mostrar pro Brasil, né? Porque você acaba sendo uma referência para todas as comunidades que tem aí nos 4 cantos aí do nosso país. Obrigado. Diego, assim, cara, só voltando um pouco na questão da educação, se você me permite. Pode. Eu lembro bem que eu esqueci de falar essa parte que eu acho importantíssimo. Sobre essa questão da educação, da importância, que hoje a gente trabalha na mente da minha filha também.
Quando eu comecei com minha esposa, ela tinha parado de estudar no primeiro ano, né? E muito insegura, assim, né? Por todo o histórico familiar também. Nem todo mundo estudou na família dela. E ela tinha uma insegurança dentro dela. E quando a gente começou ali, que Deus foi abençoando, eu fui incentivando ela a estudar. E ela terminou o ensino médio, fez faculdade de administração e agora está terminando a pós-graduação em Aí, ó, gestão pública. que massa. Cara, o incentivo. É de você, sabe, tá na hora certa, com a pessoa certa, e falar, nós somos capazes. Sabe, Deus na nossa frente, a gente consegue. E sobre essa questão da liderança comunitária, é um desafio enorme, assim, sabe, Diego? E quando você vê dentro da sua comunidade, eu amo a comunidade de Serra Dourada 1, eu não nasci ali, mas eu me sinto um filho dali, né? Cheguei, o bairro estava iniciando, o bairro começou ali no início dos anos 80 mesmo, 80, 81. Então eu cheguei, minha mãe veio em 82, né? Eu vim para cá, voltei para lá para morar com minha irmã mais velha, eu era muito apegado à minha irmã mais velha. Então, assim, a gente ia vendo que, assim, tínhamos muitas coisas ali que poderiam ser feitas, e que por algum motivo não estavam sendo feitas. E como eu tinha estudado, né, trabalhado sobre isso, eu falei, cara, eu preciso fazer algo maior do que eu faço pela minha família, maior do que eu faço dentro da igreja. Dentro da igreja já era liderança, né? Tinha feito teatro, tinha sido líder de ministério de louvor, dava aula de escola bíblica. Mas eu tinha uma curiosidade muito maior. Por que eu estou te falando isso, Diego? Porque eu entendo o meu trabalho de liderança comunitária, por que esse envolvimento? Porque hoje eu entendo isso como ministério. Eu trabalhei, como te falando, teatro, evangelismos em praça, depois fui em ministério de louvor, uma igreja muito grande na época, né, com 2 cultos, quase 800 membros. Só que eu tinha uma curiosidade muito grande de entender o seguinte, o que acontece depois do muro da igreja? Porque ali as pessoas vêm, elas vêm até você. Mas o que acontece depois do muro da igreja? Qual é a relevância da igreja aqui? Então, essa questão com a igreja, de saber a importância dela, a relevância dela, me levou a buscar um ministério maior fora. Porque dentro da igreja eu tinha acesso às pessoas que estavam dentro da igreja, às pessoas que passavam pela porta. E eu queria entender o que estava além. Então, quando eu fui para disputar a eleição de bairro, eu já entendia que se eu alcançasse a vitória ali, eu ia estar trabalhando no maior ministério da minha vida. E hoje eu acredito que, de todos os ministérios que eu passei, hoje esse, para mim, é o maior ministério da minha vida. Por quê? Porque as pessoas vêm até mim? Vêm. Mas quando eu estava lá, por exemplo, líder de um ministério de louvor, líder em outras áreas que eu passei, eu não tinha acesso à casa das pessoas. Hoje, assim, eu consigo entrar na casa das pessoas, saber o que está acontecendo na vida dela, saber o que está acontecendo com os filhos dela. E isso, assim, Diego, eu falo que eu moro ali desde 82, mas eu passei a conhecer o meu bairro de verdade a partir do momento que Deus me colocou para assumir isso que eu chamo de meu maior ministério. Então, hoje, eu sinto que eu tenho essa abertura com a minha comunidade, e hoje eu digo que a partir de 2017, mesmo morando lá desde 82, vim, né? Voltei para o Rio, voltei de vez em 84, hoje eu posso dizer para você que eu conheço meu bairro. Sabe, todos os becos, todas as vielas, de poder entrar na casa das pessoas. Então, eu trato isso de verdade como um grande ministério, por isso, esse envolvimento mesmo. Caraca, show de bola. Olha o resumo né? Eu ia te perguntar agora como é que é forjar, como é que é de fato agora construir esse papel de liderança. Mas tu já falou, primeiro, família, né, cara? Família, você que está assistindo aí, ó, que quer se tornar um líder, né? Porque todo mundo é líder, Sim. Basta se deixar ser forjado, construído, lapidado. Então, família, Deus, educação. Tu falou da questão de gratidão e espiritualidade, né? E engraçado que quando tu fala isso, Marcos, me volta o filme aqui, que eu também fui líder comunitário, e na mesma perspectiva e olhar que você teve, cara. Porque assim, eu era da igreja católica, né? Hoje eu tô na igreja batista, fui batizado lá e tal. Igreja Batista Vitória ali em São Diogo, pastor Robson, pastora Hélida, onde minha família se encontramos, assim, espiritualmente eu me encontrei na igreja batista, né? Vivi na igreja católica, assim, por muito tempo, sou muito grato, não tenho nada contra, minha família é toda católica. E lá na igreja católica eu aprendi o papel de liderança. Foi exatamente isso que você viveu também, assim. Eu também fazia a mesma pergunta. Cara, depois dos muros aqui,
né? Porque assim, eu via, pô, todo mundo ia pra igreja, beleza, vivia aquele momento espiritual ali e tal, né? Mas depois que saía dali, cada pessoa ia pro seu lar, cada família iria pro seu lar, né? Estaria indo pro seu lar. E depois, cara, e a comunidade? Isso aí. Né? Falava muito comunidade, mas assim, ficava muito restrito. E aí foi quando eu falei, cara, aquela frase que o Papa fala, né? Que a igreja tem que ser para além dos muros. Eu Exatamente. já pensava isso lá atrás. Né? Todas as igrejas, aí independente da igreja, elas precisam ir para além dos muros. Viver a comunidade só dentro da igreja é bonito, é fácil, Sim. é tudo lindo, né? É igual rede social, né? Eu tenho lido um pouquinho sobre rede social e estudiantes da área, da tecnologia também, os psicólogos, né? Neuropediatras falam, pô, nas redes sociais é tudo lindo. O cara tira foto lá, maravilha, tá sorrindo. Ninguém tem defeito. Ninguém tem defeito, cara. É tudo bonito, É né? isso. Mas depois, né? Cada um entra no seu mundinho e a gente não sabe o que tá acontecendo. Cara, muito bom mesmo. E aí, Marcos, assim, a gente já falou aqui a questão da caminhada, né? 2019 tu se elege líder comunitário, não é isso? 17. 2017, então. 2015 eu participei da primeira, né? A primeira eleição eu era diretor de esportes nessa chapa. E ali a gente foi fazendo um trabalho até 2017. E aí, em 2017, eu vim na primeira como presidente. Então, E eu fiquei aí, 2017, 2019, 2019, 2021. Aí deveria ser 21, 23, só que como teve a pandemia, a gente não podia fazer eleição, acabou que estendeu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal aí, né? Os webnautas aí. Vou começar a usar esse termo, hein, galera? Gostei. Misturei, ficou melhor. Cara, como é que foi o processo assim de eleição, né? Porque você contou aqui um pouquinho, um resumo, como é que você construiu a tua faceta, né, para ser uma liderança. Mas como foi o processo de eleição ali? Como é que você falou, agora eu vou meter a cara e vou disputar? Eu vou te falar real, assim, tá? Eu Não, acho que ninguém real, nunca me real. perguntou isso. Real, fala Vamos aí. lá. Em 2015 eu entrei nessa chapa, né, Diego? Na verdade, assim, cara, eu vou te falar do princípio, tá? Eu vou voltar em 2014. 2012 eu perdi minha mãe, né? 2014 eu perdi minha irmã mais nova. Foi ganhar neném e teve um problema, faleceu aos 25 anos. E estava terminando faculdade, então foi um período muito difícil para mim, muito difícil mesmo. E houve um momento em que eu precisava preencher minha cabeça com algo, assim, sendo bem sincero. E aí eu recebi o convite, né, para compor uma chapa. No primeiro momento até relutei, porque era muita coisa na minha cabeça, muita pancada. E aí eu aceitei de ser diretor de esportes, né? Fui diretor de esportes, aí o presidente, na época, ganhou a eleição de vereador. E aí o vice, qual era a lógica de 2015 para 2017? Assim que o presidente ganhou a eleição, o nosso estatuto já exclui automaticamente. Então o vice assumiu a presidência por um ano, né? Uhum. E aí, quando veio a eleição de 2017, na minha cabeça bom, o vice vai ser o presidente. Só que foi aberta uma votação dentro do grupo, né? Bacana isso. E aí, na Eu gosto disso. eleição, cara, pô, todo mundo quieto ali, não esperava. O pessoal falou, os nomes que vocês acham? Aí falaram o nome do vice-presidente e falaram o meu. Podia ser os dois, a gente podia colocar os dois para votar. E, para minha surpresa, eu recebi 8 votos e o vice-presidente recebeu 7 votos. Foi bem apertado. Dentro da lógica, ele tinha que seguir. Sim, sim. E aí ele falou, não, Marcos, para mim é isso e eu topo ser seu vice. E aí compomos a chapa ali em 2017. Ganhamos ali com 835 votos. 835 era a chapa 2, né? E a chapa 1 teve 419. Então ali começou a minha história como presidente. Caraca, cara, isso é massa, né? Muito legal. Porque assim, eu fiz esse processo na minha primeira eleição, para a escolha do vice. Né? Eu juntei todo mundo e falei, beleza, galera, acho que o processo é democrático. Eu já estou me colocando na disputa há muito tempo, na comunidade toda já me conhece e tal. E agora vamos fazer isso para o vice, para a gente compor. E aí nós fizemos essa eleição. Porque, pô, nós que estamos nessa pegada de liderança, né, cara? De construção de liderança, tem que ser democrático, né? Sim, sim. Não pode ser muito imposto, né? Sim. E é importante que todo mundo participe, né? Importantíssimo. Cara, massa demais, assim. Eu queria só assim, que você fizesse um releasezinho aí. O que te motivou a concorrer, cara? Assim, tu já falou aqui várias situações,
Mas assim, naquele momento que você falou assim, pô, vou botar meu nome. O que você passou? Qual a motivação para que eu coloque meu nome aqui? Para que, né, enfim, eu trilhe esse caminho aí de liderança. Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, Diego, na verdade, Rapidinho, Marcos, assim, motivou e assim, se você já pensava nos graus de dificuldade. Não. Não pensava. E para ser sincero, assim, Diego, eu acho que um líder, cara, é muito difícil você se colocar como líder. Eu acho que um líder é importante quando alguém vê em você uma liderança. Então, como eu te disse, eu era diretor de esportes. Eu não imaginava que as pessoas da diretoria me viam como líder. Eu, óbvio, trabalhava, ajudava, tal, mas dentro da minha cabeça, assim, eu queria estar dentro do grupo. Só que aí o grupo pediu para que eu viesse, entendeu? E eu não falei, cara, é isso que vocês querem? Eu falei, não, então eu também quero. E fui, sabe, assim, sem saber exatamente o que ia acontecer. Já existia um trabalho acontecendo, sabe, com 4 projetos, alguma coisa assim. Então, quando a gente veio para a eleição, que ganhou a eleição, e aí que cai a ficha, né? Porque o dia da eleição é aquele glamour, né? Ganha a eleição, você é carregado no braço, no outro dia você está desentupindo privado. No outro dia você desentope privado, você está varrendo o chão, lavando o centro comunitário e já recebendo todas as pancadas possíveis e imagináveis, Diego. É isso aí. Assim, e aí seguimos, né, num primeiro mandato, que eu acho que foi um primeiro mandato bem legal, ganhei eleição em julho. Em janeiro, já veio a primeira loucura, a gente colocou uma piscina no centro comunitário. Eu ouvi essa história, eu lembro dessa história aí. Loucura, Diego. Atrás do centro comunitário era um breu, um matagal. E aí colocamos uma piscina lá, cara. Eu acho que foi a primeira grande loucura, assim, que deu certo. Né? Que era um lugar onde tinha, falando abertamente, sexo, droga e rock and roll. Hoje você tem ali famílias, idosos que estavam dentro de casa sem ter muito a fazer, sem ter muita oportunidade. Hoje você vê que as pessoas estão ali 6h30 da manhã já fazendo aula de hidroginástica. Temos aula de natação infantil, crianças de 3 a 6 anos, 6 a 12 anos. Então, eu acho que assim, tem sido um trabalho muito produtivo. Mas se você me perguntar se eu tinha noção das dificuldades, não. Eu não tinha noção de que lá na frente, esse grupo que começou, haveria um rompimento que dificultou muito o andamento da comunidade, foi muito ruim, eu acho que para todos os lados, né? Mas é importante falar porque aconteceu. E talvez, de certa forma, todo mundo cresceu com isso. Eu cresci, as pessoas que romperam cresceram também, e a comunidade também cresceu. Teve alguma dificuldade no começo, mas todo mundo entendeu o lado de todo mundo e eu acho que todo mundo andou. Não, e isso é democrático, né, Sim. cara? É natural, assim. Eu também venho de comunidade e, assim, eu nunca tive essa dificuldade de entender isso, né? O pessoal falava assim, pô, cara, a gente tem uma comunidade grande, a gente tem condição de fazer 2 vereadores aqui, mas ninguém... E eu sempre assim, cara, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer um plebiscito. Eu acho, seria interessante testar isso alguma vez. Só que assim, não dependia só do Diego, Não. né? Depende de vários atores que tem dentro de uma comunidade. Então, se as pessoas não sentam para fazer essa articulação, para conversar, para se dispor a ouvir, fica difícil, Sim. né? E aí, cara, eu fico assim encantado com essa questão, porque tá aqui no nosso release aqui de pergunta. Tava um pouquinho mais para frente, mas eu vou fazer agora. Pô, Diego, Como tô é que... adiantando tudo aí, Não, desculpa. não. Tá maneiro o papo, cara. Assim, é isso mesmo. É descontraído, é leve. É uma troca de ideias mesmo, porque assim, o nosso papel aqui, Marcos, é também informar. Exatamente. Né? E depois, assim, eu quero. No final, eu vou pedir pra você pra deixar seu arroba lá do teu Instagram, pra você ser uma referência, porque tem, às vezes, jovem, adolescente, que quer ser uma liderança na sua comunidade, tem medo, tem algum receio, e de repente pode fazer contato com você de algum canto do nosso país e você ajudar. Sim. Então isso é importante. E aí eu queria falar sobre a tua relação aí com a terceira idade, cara, porque assim, é algo que eu defendo, é algo que eu tenho o maior respeito. A minha tia tá internada aqui no hospital, aqui na capital, vai passar por um processo cirúrgico. Outro dia eu tive com ela lá e eu tava lembrando, não cheguei a comentar com ela, nem com ninguém, vou falar isso agora. Eu tava vindo no ônibus, embora para casa, porque eu tive que deixar meu carro para fazer uma lavagem nele. E como eu ficava o dia todo no hospital, não tinha por que ficar com essa pressa, né? E aí eu falei assim, cara, minha tia lavou minha bunda lá atrás
E hoje eu tô levando ela pro banheiro para ela fazer a necessidade delas e cuidando dela no hospital. Então, assim, essa relação de gratidão, assim, talvez a juventude de hoje, uns possam até ter, mas a juventude de hoje tá muito conectada, né, cara? E perde. Eu lembro que, assim, eu passei parte da minha infância na cidade de Colatina, aqui do estado. Minha esposa é de lá. De lá? Massa. Então depois nós vamos saber de onde ela é lá. E minha tia morou ali em São Silvano, praticamente durante quase toda a vida dela, de frente pra matriz lá. E a rua dela era a última rua da divisa com o bairro de cima, que é o bairro Santo Antônio. E era rua de terra. Cara, e eu ia pra lá pra botar o pé na terra, rolar na terra, brincar com a gurizada lá, com o Rafael, os meninos lá, que até hoje a gente tem uma relação. E assim, né, minha mãe confiava a minha vida, a vida do meu irmão a ela. Então assim, eu já passei mal dela ter que ir pronto-socorro de madrugada comigo, dela me dar banho. E aí hoje eu tô retribuindo isso. Então eu Legal. queria que você também falasse um pouquinho dessa questão, porque eu sei que o teu projeto lá com a piscina lá, da hidroginástica lá, é muito voltado pro pessoal da terceira idade, como isso está impactando na tua mentalidade. Lá nós temos essa questão do pessoal da terceira idade, não só a terceira idade, né, a hidroginástica, mas é óbvio que pega mais esse grupo. Nós temos pilates também, pilates de solo. E assim, Diego, é exatamente o que você falou, cara, é a lei do retorno. Muitas dessas pessoas que estão lá hoje cuidaram do bairro quando eu era criança. Então hoje, através do meu trabalho, através da oportunidade que eu tive de estudar, eu posso de alguma maneira retribuir o que essas pessoas fizeram. Também trabalharam muito para que a minha comunidade fosse o que é hoje. E eu, como criança, aproveitei muito, brinquei muito com brincadeiras que muitas dessas pessoas me ofereceram. Sabe, assim, eu tenho muita gratidão por essas pessoas que faziam de tudo ali para que a gente tivesse, sabe, um ambiente para a gente não se perder. Então, hoje eu vejo que o meu trabalho, por isso que eu falo do ministério, do sacerdócio, porque você retribui, cara, aquilo que você recebeu. Entende? É exatamente o que você está falando, o que sua tia fez, hoje você vai fazer. Então, hoje o que eu estou fazendo é o que alguém fez por mim lá atrás, Diego. E hoje eu estou com 44, daqui 10 anos, Você eu tá vou estar chegando lá. lá, é isso aí. E aí, o que que eu preciso? O que que eu falo com os meninos que hoje estão nos meus projetos lá de basquete, balé, natação? Eu falo, cara, do mesmo jeito que eu olho, por exemplo, vou te dar, são vários presidentes, mas um que eu gosto muito de citar, que fez muito parte da minha infância, foi o Paulo Federal, né? Então, assim, hoje quando eu falo para você, cara, eu olho para aquele cara, como eu te falo, tá, Diego? Não só ele, muitos outros, mas eu vou citar o nome dele, e falo, cara, esse cara me incentivou a estar aqui. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele, né? Depois já grande, agradeci por muitas coisas que ele fez. E qual é o meu sonho para daqui a 10, 15 anos, quando eu estiver chegando aí perto dos 60? É algum menino virar para mim lá na frente e falar assim, Marcos, hoje eu sou presidente dessa comunidade e cuido disso daqui, gera oportunidades, porque lá atrás você me incentivou. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou plantando sementinhas para que meninos olhem para mim e lá na frente façam o mesmo, e melhorem isso que eu estou fazendo hoje. E criem mais coisas. Que lá eu vou estar velhinho e vou estar só aproveitando. E assim, né? Primeiro eu mandar um beijo pra minha tia Francisca, né? Acabei não citando ela aqui. Mas é uma segunda mãe, tem um carinho enorme por ela. E tem, né, aquela frase, né, cara? Assim, uns plantam, outros regam Exato, e outros colhem. E é processo da vida isso, exato. né? Processo da vida. E isso é importante você colocar, né? Porque chegar lá na frente, imagina o jovem chegar, pô, cara, eu me inspirei em você, né? Assim como tu se inspirou no Paulo, mandar um abraço pra ele. Também é uma liderança da região lá da Civite. É um cara, assim, fantástico aqui da nossa cidade, assim, muito falado. E vamos lá, antes, eu queria só dar uma paradinha pra falar dos nossos apoiadores aqui, né? Porque, assim, graças a Deus o negócio tá crescendo, né? E tem alguns apoiadores nossos que estão passando aqui na nossa TV aqui, não vou citar todos, mas eu queria falar da Luísa Personalizados, que fez o banner aí, tá nos ajudando aí nesse início de projeto. Saúde e Vida, em breve nós teremos aqui um programa sobre saúde, Top. entendeu? Que o Marcos tá trazendo com a sua esposa, com a Graziele. E, cara, vai ser fantástico esse projeto aqui. Saúde e Vida. Tem a Lifecar, que é uma loja de carros aí também, tá nos apoiando.
E o nosso amigo Ideal Suporte, que está aqui ao lado, aqui, que cuida da nossa parte de equipamentos aqui. Então, essa galera tá nos ajudando. Se você quer conhecer mais o trabalho deles, pode acessar as nossas redes sociais. Lá tem o @ de todos, vocês podem entrar, curtir, seguir e trocar aquela ideia para que também eles possam atender vocês aí com o serviço que eles têm nos atendido aqui. Beleza? Então vamos lá, Marcos. Continuando aqui. Cara, e eu vi assim, nesse processo aí, tu, né, ganha para a segunda vez liderança do bairro, mas antes você disputa a eleição Não, foi proporcional, né? depois. Na verdade, eu fiquei de 2017 a 2019, aí 2019 foi a reeleição, né? E reelegi 2019 até 2021, aí nesse meio eu disputo a eleição em 2020. Eleição proporcional. Sim. E aí eu queria te fazer uma pergunta aí também, né, te cutucar para você falar para a galera aí. Essa importância do cidadão se envolver com a questão da política, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, todo mundo fala mal da política, Uhum. todo mundo fala mal da política, mas quando chega a época da política, rapaz, tá todo mundo oriçado Exatamente. querendo se envolver. E aí eu queria que você falasse para a juventude aí, né, para as mulheres, vocês precisam participar desse debate. Como que é esse processo? Porque eu tô me colocando também como pré-candidata a vereador, mas vai ser pela primeira vez. Você já disputou uma eleição. Sim. Então, como é que é esse processo? O que te motivou também a disputar, embora tu já deu alguns tópicos aí, já deu, né, alguns caminhos aí. Mas o que te motivou de fato? Falei, não, agora também eu vou pensar no coletivo. Porque de fato é isso, né? Eu acho que Sim. nós precisamos pensar no coletivo. E aí eu queria que você falasse também para essa juventude aí, principalmente para as mulheres, a importância de se envolverem nessa temática. Diego, importantíssimo. Assim, eu sempre defendo a ideia de que política deveria ser ensinada na escola. Você deveria ser incentivado a esse tema na escola. Porque você gostando ou não, as decisões, elas vão sair da política. Nós, quando vamos lá e votamos, a gente dá uma carta branca na mão de alguém para ir lá e nos representar. Entende? Todo poder emana do povo? Emana, é verdade. Mas você dá o direito de alguém te representar. Sabe? Então você não pode virar as costas para isso. É importantíssimo você se envolver. Como que eu me envolvi, Diego? Assim, eu sou extremamente crítico nas coisas que eu faço, sabe? Isso, de certa forma, até te atrapalha algumas coisas, mas te ajuda muitas outras. Então, assim, eu sempre gostei, mas eu não me achava preparado. O que eu fiz? Eu fui para um banco de faculdade, estudar, me preparar, entender o que eu estava fazendo. Para minha surpresa, dentro da grade de administração, né, eu fiz o curso na Unesc, não falava muito sobre administração pública, estudei muito pouco. Então, para eu estudar, eu tive que ir para a administração pública, numa pós-graduação. Então, entenda, Diego. Da primeira à quarta série, ninguém vai falar disso com você. Da quinta à oitava, agora de quinto ao nono, não vão falar isso com você. No ensino médio, não vão falar isso com você. E na faculdade, não vão falar isso com você. Então, você tem que ir para uma pós-graduação. Aí a pergunta, quantos vão chegar lá para se interessar? Então, assim, eu acredito que política, para que as pessoas se envolvam, e é importantíssimo, você jovem, você mulher que está me ouvindo, é importantíssimo esse envolvimento. A política, você gostando ou não, ela define sua vida. Vou te dar um exemplo tosco, tá? Não gosto de jiló. Beleza, você não gosta de jiló, tá tudo bem, jiló vai ficar para lá. Ah, eu não gosto de, sei lá, de tomate. Beleza, o tomate vai ficar para lá e não vai ter influência na sua vida. Não gosto de política, amigo. Ela vai ter influência na sua vida. Você gostando ou não, ela vai ter influência na sua vida. É óbvio que, assim, Diego, depois que você cresce, você percebe que... Por que ela não é tão falada? Por que ela não é tão ensinada de maneira real? É justamente para afastar o cidadão mesmo. Né? Existem pessoas que não querem a população informada, né? Mas é importantíssimo isso, assim, sabe? É importantíssimo você participar. E como eu te disse, como que eu me envolvi de verdade, assim mesmo? Sempre acompanhei de perto, mas nunca com esse envolvimento de colocar a cara mesmo, né? Primeiro, assim, eu sou muito, muito seguro nessas coisas de, assim, você tem que começar da coisa pequena para Deus te colocando. Então, foi o que eu te disse. Eu comecei dentro da igreja, dentro de ministérios, né?
Trabalhei com teatro, com Ministério de Louvor. Graças a Deus, tive algumas lideranças, né, bem-sucedidas. E aí fui para uma liderança maior, que era o bairro. Quando eu atingi o bairro, que eu vi que a coisa estava funcionando, eu falei, eu acho que eu posso tentar um passo maior. E foi ali que eu vi a oportunidade e falei, cara, vou tentar. Vou tentar essa eleição para vereador. E foi assim que aconteceu. E aí tu disputa a eleição, sai com uma votação expressiva das urnas. E aí como é que foi o depois, né? Porque igual você falou, né? O depois que eu ganhei lá, eu fui limpar a privada, né? Varrer. E o depois também ali do processo. Como é que foi sair na comunidade, assim, né? As pessoas te pararem? Como é que foi isso? Cara, assim, eu confesso para você que naquele momento foi um processo muito doloroso, porque como eu te falei, a gente a gente tinha um grupo e o grupo rompeu, né? E assim, esse processo de rompimento, ele é muito ruim, assim, ele é muito doloroso. Eu nunca tinha passado por isso, né? Por essa questão de romper da maneira como aconteceu, nunca mesmo, nunca tive esse tipo de situação, mas existem situações que você precisa se posicionar e né, não tem como você caminhar. E aí disputei essa eleição num cenário muito complicado, porque era um cenário assim de pandemia. Minha primeira eleição era um cenário de pandemia. O meu trabalho era um trabalho muito dentro da comunidade, então eu estava com a associação de moradores fechada há 1 ano e meio. Ou seja, o lugar de onde era a minha força, eu não podia exercer. Vim de um cenário onde na minha região lá tinham 4 vereadores de mandato, pandemia, associação fechada, 4 vereadores de mandato. Então você imagina a dificuldade que foi isso. E mesmo assim, o que eu falei para o meu grupo depois, que a derrota ela te abate um pouco, mas é o que eu falei com eles, assim, a gente saiu de uma situação duro de maré desci, sem dinheiro nenhum, o lugar que eu tinha força estava fechado, pandemia e 4 vereadores de mandato. Você ter 1.025 votos num cenário desse, deixei claro, nós um somos líder. muito É um vitoriosos líder ali. atuante, esse cara, pô. Muito vitoriosos. E eu digo assim, Diego, toda batalha que você tem, é óbvio que se você avaliar na vida, você na maioria das vezes perde. Por que eu estou te dizendo isso? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de um esportista. Ayrton Senna, sou fãzão, Nossa, eu acompanhei. também. Se você olhar aqui, Ayrton Senna disputou campeonatos de 83 até 94. Ele disputou 11. Ele só ganhou 3. Ele perdeu muito mais do que ganhou. Eu estava vendo uma entrevista do Rogério Ceni e ele fala, cara, os caras falam, cara, mas você é muito vitorioso, você ganhou 3 brasileiros. Ele fala, perdi 18. Mas é vitorioso. Então as pessoas acham que quando elas têm uma derrota, eu não sou vitorioso. Não, você é, amigo. Você só precisa ser persistente. O que eu vejo num líder? O que você faz depois de algo que você não alcançou? A vitória ela é top. Você vai curtir, vai ser muito legal. Mas o que a derrota te ensina? Sabe? Então ali, por que eu segui, Diego? Porque eu tinha um propósito. Não era a emoção do calor de um momento, não. É porque eu sei que eu pude contribuir para a minha comunidade, tenho certeza, né, que eu consigo contribuir junto com o grupo que está por trás de mim, com o município. Então a derrota veio, assim, a gente sacudiu a poeira, chorei 2, 3 dias, é real mesmo, chorei, eu, minha família, porque é doído, é dolorido mesmo. Só que assim, cara, se Deus te colocou na condição de líder, você tem que entender, amigão, sacode a poeira e vai. Se o propósito é maior, engole o choro e vai. E continuamos. E estamos na luta, assim. Muita gente duvidou, porque as pessoas achavam assim, e a gente ouve muito, Diego, você foi líder comunitário, as pessoas sempre dizem uma frase que hoje não me incomoda mais, de que você está dentro da associação de moradores por interesse. Aí eu sempre digo o seguinte, olha, qual é o meu interesse? Eu sou concursado há 22 anos, eu não ganho nada, eu dou o meu tempo, trabalho o dia inteiro, muitas vezes você fica longe da sua família, né? Graças a Deus minha família está ali comigo, envolvida. Eu entrei na associação, minha filha tinha 6, 7 anos, você viu que sábado ela fez 15, então minha filha cresceu ali, fez muitas amizades ali. E o meu interesse ali realmente é ajudar a minha comunidade. As pessoas falam assim, mas a associação é um trampolim. Eu falo, então quantos vereadores fizeram nesse último mandato? 2? De 23 fez 2? Você acha que vai dar certo? Quantos nunca passaram por ali e hoje são deputados? Então não existe receita de bolo, sabe? Então, assim, é o que eu te falei. Se você é um líder, cara, assim, foi bem duro continuar depois. Mas eu entendi que aquilo era um propósito. Muitas pessoas falam, cara, não para.
Não para, você é vitorioso. Tem aquelas pessoas, sabe, Diego, que te vê naquele momento duro, triste, vão lá e, não, irmão, continua. Eu tô com você, eu vou seguir com você. E essas pessoas te impulsionam, cara. Essas pessoas te impulsionam. Eu me agarrei nisso. Continuei com o meu grupo lá e estamos firme e forte no propósito. É isso aí, rapaz, você falando assim, ó, né, passa um filme também na minha cabeça, porque eu, né, disputei eleição para a associação da minha comunidade na época, 2013, ganhamos, e fui líder até 2015, e aí eu perco a eleição por 8 votos, entendeu? Eu perdi a eleição por 8 votos, assim, e talvez não, foi a eleição mais bonita da comunidade até hoje, porque assim, foi 2 grupos fortes, né? E foi pau a pau, 8 votos de diferença, né? Praticamente Tá empate doido. técnico. Sim. E assim, de fato, eu chorei muito também, cara. Assim, chorei muito, assim, foi uma semana de... E aí eu falei, pô, mas tu chorou, tu não ganha R$ 1. Cara, mas é isso que você É o falou, cara. envolvimento. É envolvimento, é você querer o melhor pra tua comunidade, para as pessoas que estão ali, né? As pessoas às vezes olham muito lá no alto, né? Muito lá no alto. Mas tudo começa do baixo ali, né? Ali no baixo que a gente... É ali que a gente toca, né? Que a gente sente o outro, Exatamente. entendeu? Então, assim, é dolorido. Cara, legal demais essa história sua. E aí eu quero agora já voltar, a gente voltar um pouquinho para essa questão de esportista, né? Porque, pô, tua liderança é grande na tua cidade, na tua comunidade, para tua família também, tu é um cara que é exemplo. E para além dessa liderança que você constituiu, que aí você citou aqui o nosso grande Ayrton Senna, Sim. também fanzaço, assim, eu, né, depois que eu comecei a entender o que era corrida, Fórmula 1, eu não perdia um. Lembro das disputa dele com o Alan Prost, com Nigel o Damon Mansell, Hill. Piquet, por aí vai. É, então assim, cara, a nossa época, a nossa infância, a nossa juventude foi muito boa, né? Foi. Hoje assim, o esporte tá aí, mas o envolvimento esportivo que nós vivemos no nosso passado, hoje a molecada tem muito menos que a gente, Sim. né? Eu lembro dos jogadores do meu time lá da década de 90. Os de hoje eu tenho Não sabe o dificuldade, nome. entendeu? De, de falar. Mas assim, aí, beleza, tu disputou a eleição, continuou ali na tua comunidade, e aí tu tem esse lado esportista que você acabou de colocar, porque o processo de liderança aí, você perder e ganhar ao mesmo tempo Sim, ali, faz parte. faz parte do jogo. E eu vi que tu tá inserindo a tua filha nesse processo né, vi lá uma Esporte, foto no teu Instagram, você jogando tênis com ela, tênis, isso cara. aí. E aí, como é que é, cara? Porque assim, eu nunca joguei tênis, velho. Eu tenho Ah, uma curiosidade, uma vontade de jogar. é gostoso demais. Diego, eu vou te falar um negócio. Eu tava falando com minha esposa. Minha esposa me perguntou essa questão tênis, tipo, porque não é. Cara, olha que loucura. Quando criança, assim, 1988, 1989, ainda não, terminal nem tinha terminal. O meu ônibus lá era Serra Dourada 1 Viana. Olha a diferença de tempos, né? E aí, em 90, eu com 11 anos, cara, tinham 2 meninos do meu bairro, um tinha 13, outro tinha 14. Eles trabalhavam em Jardim da Penha, né? O que a gente chama de boleiro, né? Boleiro é aquele menino que fica pegando a bolinha enquanto o jogo está acontecendo. Não aquele do jogo que fica correndo pegando com a mão. A gente pega com cano e vai pegando a bolinha que vai tendo aula, né? E aí eu com 11 anos, cara, eu pegava o ônibus e ia trabalhar em Jardim da Penha. E ajudava minha mãe, ele tinha um meio salarinho, né? E ali tinha um professor argentino chamado César, esse cara é sensacional. E aí quando faltava algum aluno, ele falava, vamos treinar. Tipo, as aulas eram tipo de 40, 50 minutos. Sim. E aí ele colocava a gente para jogar, cara, assim, nem tênis tinha, ele não quero saber, vocês vão brincar e vão. E esse cara acabou incentivando a gente. E o Carlos também, né? Que, olha que loucura. Esse Carlos, muitos anos depois, eu inseri minha filha ali na Este. Chegou lá, quem tá dando aula, Diego? O carro. Quando eu perguntei, eu pedi para ele tirar o boné, que ele era cabeludão. Aham. Cara, ele ficou todo emocionado. Falei, Carlos, eu fui seu boleiro, cara. E agora eu tô trazendo minha filha aqui para aprender tênis com você. Então, meu envolvimento com o tênis teve a ver com o trabalho. Lá no início a gente falou da raiz do trabalhador e tal, comecei muito cedo também. Então, assim, comecei trabalhando. O meu envolvimento com o tênis é esse. Entrei nos Correios quando foi em 2000, entrei em 2002, em 2009 os Correios começou a patrocinar o futsal do Brasil e a Confederação Brasileira de Tênis. E aí o que os Correios, como que era esse patrocínio? Ó, o Correio exigia.
a gente vai patrocinar a CBT, né? Tinha premiação para os atletas que atingissem top 10, top 15, top 100. E aí o Correio fez uma exigência, olha, todo ano vocês vão ter que fazer um campeonato para trabalhadores. E aí o tênis ele foi trabalhado assim nos Correios. Tinha um campeonato em todos os estados, o campeão de cada estado viajava para disputar uma final em algum lugar. Então, assim, eu já viajei para tudo que é canto com tênis. Ai, que massa, cara. E aí, eu apaixonado com tênis, cara. Perco, às vezes, 3, 4 horas lá vendo terapia pra mim. Sou apaixonado com tênis. Rapaz, eu sou doido pra brincar, cara. Pra Muito jogar, legal. Eu acho. Muito Depois legal. do Kitten, né? Agora tá a Haddad, né? Biadade. Biadade. Conheci os dois, cara. Conheci os dois em Santa Catarina. Sensacional aquela menina, Top. pô. Tenho acompanhado, assim, alguns releases de jogo, assim, que eu não paro pra ver. Mas, assim, pô, o Brasil tá bem, cara. Cara, sim. A Bia é uma menina que eu conheci bem novinha, assim. Eu fui num campeonato lá em 2012, eu acho. Não lembro se 11 ou 12, em Florianópolis. Depois encontrei na Costa do Sauípe também. Muito novinha, assim. Ela tava despontando, assim, Hoje, assim, o mental daquela menina é muito forte. Mas, assim, Diego, aí eu volto nessa questão principalmente dessa geração que a gente está vivendo, do saber perder. A Bia perdeu demais, cara. A Bia perdeu muito. Apanhou muito. Foi muito criticada pelo estilo de jogo. Mas hoje a menina tá aí, quase top 10. Quase top 10. Apanhou muito, perdeu muito, mas entendeu o processo. Faz parte do processo. Faz parte. Não adianta baixar a cabeça quando perde. É isso aí. E, pô, a vida ensina, né, cara? Sim. Se a gente... Às vezes a gente é duro pra aprender isso, mas a vida ensina, né? Então Sim. não tem jeito. E é o que eu tenho uma menina de 4, né? Assim, ela é competitiva. Outro dia eu comprei aqueles bichinhos de pescar, né? Rapaz, ela não gosta de perder, não. Mas eu falei com a mãe dela, falei assim, ó, um momento a vida vai ensinar, porque já que ela não quer aceitar perder aqui, um momento a vida vai ensinar. Aproveitando, eu queria, ó, Correios, vem patrocinar a gente, pô. Ó, estamos com o servidor aqui de vocês. Entendeu? Cara esportista, servidor, vem patrocinar aqui a TV Panorâmica. Queremos chegar no mundo todo e quem sabe vocês, né, caminharem conosco aí. Marcos, e cara, eu vi lá, continuando esse papo de atleta, né? Porque, pô, tu é atleta também. Eu gosto. O lado das artes marciais, cara, lá na tua associação lá. E vocês acabaram de receber um incentivo. Estado. Então, cara, conta pra nós como é que foi isso, qual foi o processo pra você alcançar e por que tu levou arte marcial, né? É o karatê, não é isso? Lá é Taekwondo. Taekwondo. Levou o Taekwondo, poderia ter levado o karatê, o jiu-jitsu, enfim, mas tu levou o Taekwondo lá pra molecada lá da comunidade. Cara, lá nós já tivemos capoeira, já tivemos karatê, já tivemos jiu-jitsu. E aí, Diego, são assim, eu te falo que muitas coisas você tem mérito, sua diretoria tem mérito, né? Mas existem coisas, cara, assim, que Deus traz até você e você não entende. Teve um dia que eu não fui na associação, eu geralmente estou lá, mas nesse dia eu não estava. E aí minha esposa me ligou e falou, amor, tem 2 meninos aqui conversando comigo, a mãe deles que mandou vir aqui, a mãe de um deles, né? E eles queriam falar com você sobre Taekwondo. E eu apertado nos horários, né, que você tem que ficar dividindo para todo mundo poder participar. E ela falou, ele quer falar com você sobre Taekwondo, tal. Eu falei, marca tal dia. E aí, quando eu cheguei lá, eu me espantei, que eram realmente 2 meninos muito novos, né, assim. Cara, e esses meninos, assim, de uma responsabilidade, cara. Sabe, assim, eu não fiz esforço algum para trazer o Taekwondo. Veio até nós. Por essa questão do olhar. A mãe dele, ele era de um outro lugar, tal, e a mãe dele falou, olha, se você quer fazer a coisa dar certo, vai lá nesse menino, procura esse menino, que mandou ir atrás de mim lá, tal. E graças a Deus, assim, eu ouvi, fiquei um pouco inseguro, né, pela idade dos meninos. Mas assim, Diego, os meninos, eles trabalharam tudo isso, ficamos 1 ano e pouco. E aí, o Fábio Luiz, cara, que é vice-campeão olímpico, 2008, ele foi medalha de prata, né, em Sydney. E foi campeão mundial também em 2005, acho que, se não me engano, no Japão. O Fábio Luiz do vôlei de praia. E aí esse cara apareceu na nossa vida. E aí tem uma lei, que é a LIEC, que é a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba. E nós fomos procurados lá, né, o projeto estava dando muito certo. E aí nós fomos procurados por eles. Fizemos algumas reuniões com a CESPORT. E aí ele colocou algumas coisas para mim, Marcos, você topa, cara? Eu falei, cara, eu topo. Precisa fazer essas melhorias, precisa acertar isso, precisa acertar aquilo. Eu falei, vamos embora, vamos que vamos. E aí, cara, assim, o Fábio foi vendo o nosso esforço, ele vendo as dificuldades, mas ele fala assim, cara, Marcos, é uma coisa que eu me apaixonei por você, que você nunca fala não, cara. Você tá sempre assim, eu sei que tá ruim, mas eu vou tentar. Eu sei que tá ruim, mas eu vou tentar. E esses meninos, cara, foram bênção de Deus também. Os meninos, assim, batalhadores, sabe, estão atrás também há muito tempo.
E aí veio esse incentivo, né? Fizemos um café da manhã lá do Dia dos Pais, para o dia que a coisa aconteceu mesmo, de maneira formal. E aí recebemos lá, Diego, já 90 tatames. Massa. Essa semana os meninos receberam a roupa, né? Toda a roupa do Taekwondo. E assim, cara, o projeto está crescendo bastante, assim, bastante mesmo. Essa questão esportiva, além do Taekwondo, né, nós temos outros projetos lá, que eu te falei, natação, hidroginástica, balé, hitbox, basquete, futebol. Por que eu gosto do esporte, Diego? Porque o esporte, ele educa, cara. Ele educa e ele faz você gerar amizades, assim. Eu sempre tive dentro de mim que o jovem e o adolescente, ele precisa ser pertencente de algum grupo. Precisa. Não tem jeito. Todo jovem e adolescente precisa se sentir parte de um grupo. E quando eu cheguei ali no início da comunidade, eu fiz parte. Qual era a minha tribo? Era a galera do esporte. Não tinha ginásio na minha época lá, então a gente ia para as ruas mesmo. Vinha para Porto Canoa, vinha para o 2, para o 3, amarrava uma cordinha na pedra para colocar a rede de vôlei. E eu cresci com essa galera do esporte, assim. Onde tinha bola, eu tava dentro. E, assim, infelizmente, assim, alguns amigos meus acabei perdendo, optaram por, né, Sim. por não estar nesse caminho. Então, Eu assim, vivi isso também. eu entendi muito claramente o poder e a importância do esporte. Por isso que hoje eu invisto tanto no esporte. A minha ideia ali, não só a minha, a ideia de toda a minha diretoria é dar uma oportunidade para o menino fazer uma modalidade. A partir do momento que ele está dentro de uma modalidade, aí é responsabilidade nossa criar mecanismos para que eles interajam dentro do projeto e fora do projeto. Na comunidade. Exatamente, porque às vezes, assim, você ainda adolescente, jovem, e adulto também, você passa pela pessoa ali dentro do bairro, morando 10, 12, 15 anos, você não sabe quem é. Você sabe que a pessoa ela existe, ela passou por você, você sabe que ela existe. Mas você não sabe de quem ela é filho, você não sabe de onde ela veio, mal sabe onde ela estuda, se ela congrega em alguma igreja, você não sabe. Então, quando você leva as pessoas ali para dentro e coloca elas numa prática esportiva, opa, eu e o Diego fazemos parte do mesmo grupo. Então aí você vai começar a frequentar a casa do cara, você vai saber o que os pais fazem, sabe? Então, por isso que eu trabalho muito essa questão do esporte. Porque o esporte, além dessa questão que trabalha a questão física, a questão psicológica, a questão emocional, também tem essa questão do elo da comunidade, de você conhecer e saber o que cada um faz. Cara, e é massa tu falando isso, porque assim, bom, né, eu bati o recorde de Pelé, então me aposentei, entendeu? Não jogo mais bola, assim. Visto que eu tenho muita dificuldade com o esporte. Sério, assim. Brincava de bola, jogava na escola, aquele negócio, mas assim, sabe, ter aquela responsabilidade. Pô, eu moro no condomínio que tem academia, eu não vou, cara. Eu não vou. Eu tô tentando fazer uma reeducação alimentar para mim perder um pouquinho de peso. Porque assim, eu comprei uma bicicleta agora e tô tentando me inserir no ciclismo. Que assim, eu fiz uns pedal e acho massa. Pô, muito bom pedal. Lá atrás eu até corri igual você, eu fiz 3 corridas de rua, fiz duas da Forte Leve e uma lá de Forte Vila Leve corri Velha. também. Praia em Vila Velha. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de ser muito centrado no esporte. E aí quando tu fala do esporte assim, também, eu fiz isso com meu filho, cara, né? Que eu tenho um menino de 20 anos. Meu menino treinava não sei se você lembra do projeto do Cláudio lá, do basquete. Basquete, sim. Então, do PEB. Eu botei meu menino lá, cara. Meu menino uma vez foi entrevistado pelo Jorge Bueno, né? Lá na casa de mamãe, em Eldorado. E engraçado assim, que meu filho, eu sempre também incentivei essa questão do esporte, né? Meu filho, quando era moleque, eu dei skate pra ele, cross. Então assim, eu sempre incentivava ele a fazer alguma coisa. Aí depois, pá, eu quero jogar basquete, coloquei. Aí não ficou. Começou a reclamar do joelho, falei, não, beleza. Aí, eu quero fazer taekwondo. Coloquei no taekwondo, não ficou. Mas assim, sempre insistindo, né? Depois eu teve uma escolinha de futebol lá no ginásio, na época que eu era líder também. Coloquei, mas ele também não ficou. Mas hoje ele é piolho de academia, cara. Mas Então assim, piolho de academia. Acompanha essa galera do fisiculturismo e tal. E acabou de se formar agora como técnico de radiologia. Já está trabalhando na área. Mas assim, de certa forma, o esporte ajudou ele para ele ser, né, vamos dizer assim, um atleta, mas um atleta sem
ser em busca de medalha, né? Sim. Assim, de ganho de saúde, né? Um atleta de Sim. ganho de saúde. Importantíssimo. Então, outro dia eu liguei pra ele e falei, filho, dá um pulo aqui em casa. Ele, por quê? Não, porque eu tô meio gordinho e tal, vamos lá na academia me ensinar uma série lá. Porque, bicho, eu não gosto de puxar ferro, não. Mas aí cheguei lá, ele, você tem que fazer isso. Eu falei, sério, tem que fazer isso tudo? É isso mesmo? Ele, é. Falei, eu vou tentar. Vou tentar. Mas, assim, confesso que tem uma maior dificuldade de ir pra academia. Tenho vontade, mas tenho essa dificuldade. E aí tô tentando um ciclismo. Por isso que eu trouxe o Robin do pedal, que eu falei com você aqui nos bastidores. Eu fiz um pedal com eles lá e depois eu quero que você conheça que o projeto é sensacional. Cara, e aí, beleza, toda essa prática de esporte, aí você já falou de todas essas modalidades. Tua esposa pratica alguma coisa com você? Cara, minha esposa não, ela tá com problema nos 2 joelhos, assim, tá? A gente tá tentando, fez uma ressonância, né, pra pegar o resultado. Mas ela tava fazendo hitbox, ela correu comigo quando eu tinha um grupo de corrida lá também. Mas aí quando veio esse problema no joelho, aí não dá mais pra lá. Ó, você tem que Esporte fazer de igual impacto, eu, entendeu? Não dá. Pega um atleta aí e fala que você bateu o recorde, tá tudo certo, pô. Entendeu? O pessoal fala, e aí, senhor? Não, já joguei, bati o recorde de Pelé, tá tudo certo, tá tudo... Parei, pra não humilhar Pelé. Não, eu falei, ó, eu parei bem ainda com a plaquinha, né? Tem gente que se machuca, não, eu parei bem, então assim, decidi parar. Cara, assim, Marcos, a gente já tá chegando no final, o papo tá muito bom. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, sim, nós estamos no Novembro Azul, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão também, porque tu é, né, liderança, pratica esporte, é um atleta, Sim. é voltado para a saúde. E eu queria que você deixasse esse recado sobre o Novembro Azul, a importância do Novembro Azul. Queria também que tu falasse da tua congregação. Nós estávamos falando bastidores aqui. Manda um abraço ao seu pastor, que é um querido. Sim. Quero que você fale dele, até para as redes sociais da tua igreja lá, para a galera seguir. E também fale sobre o teu trabalho, né, dentro da tua comunidade lá. Mas, assim, se você quiser enfatizar alguma coisa, deixar a rede social, não sei se a tua comunidade tem alguma rede social, mas você tem. Você deixasse lá pra galera de algum lugar, de algum canto do Brasil, né? O Marcos falou aqui de várias modalidades que eles têm lá. Se você entrar no Instagram, de fato tem. Então, se você quer aprender, se você quer conhecer, se você quer saber alguma informação, alguma curiosidade, você pode falar com o Marcos pelas redes sociais dele, que eu tenho certeza que ele vai atender com todo carinho aí. Certeza. Diego, Novembro Azul, importantíssimo, assim, né? Trabalhamos mês passado lá o Outubro Rosa, com orientações, eu consegui trazer esqueci uma escola técnica é Teses. Eu consegui levar lá na associação, né? Falamos sobre o Outubro Rosa, e a gente percebe que existe uma facilidade maior, né, das mulheres de falar sobre esse assunto. O Novembro Azul, ainda para muita gente, assim, ainda principalmente para o pessoal mais velho, tá? É um tabu você falar sobre isso. Mas, galera, importantíssimo, importantíssimo. Cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, prevenção, importantíssimo. Importante, homem no médico. A gente sabe que a gente, né, a gente é homem, a gente tem essa dificuldade mesmo de se cuidar. Mas, galera, importantíssimo, assim, a gente trabalhar essa ideia. Dentro da comunidade lá, a gente está fazendo a orientação, como fez com as mulheres no mês passado, né? Agora trabalhar com os homens também, né? Importantíssimo, galera, cuidar disso, cuidar da saúde. Mas o que você falou? Em relação da comunidade aí, você falar, né, do seu trabalho, enfim. Eu tenho muito a agradecer, assim, a minha comunidade, sabe, Diego, pela confiança que tem na gente. Acho que ninguém alcança 3 mandatos à toa, né? Acho que o único lá que terceiro mandato, né? Algumas pessoas tiveram 2, a gente está no terceiro. Isso tem muito a ver com as pessoas que estão por trás de mim, assim, né? Muitas vezes, dentro das comunidades, eu sempre falo isso, que o presidente, tudo acontece em torno do presidente, né? O presidente. Só que, assim, o presidente, sem as pessoas que estão por trás dele, não é ninguém, né? A gente, por mais que a gente tente fazer, por mais que a gente se esforce, existe todo um grupo, toda uma diretoria por trás que faz a coisa funcionar. E a minha comunidade, eu sou extremamente grato, assim, pela confiança, pela credibilidade que eles me dão. A gente sabe que hoje essa palavra credibilidade é um negócio que está em falta mesmo, e a comunidade acredita muito na gente, então tenho muito a agradecer. Continuem acreditando nesse trabalho, galera, que a coisa está dando certo. Nossa associação de moradores, nossa comunidade tem sido referência, sabe, Diego? Assim, eu tenho recebido muitos elogios de presidentes me ligarem para saber, poxa, como que a coisa funciona.
sabe? Os duas presidentes, um presidente e uma presidenta também me ligou esses dias, mas a gente pode sentar, tomar um café, para a gente entender como que funciona. Então, isso para mim, assim, eu que moro ali desde 84, eu fico muito orgulhoso mesmo, no bom sentido, de ver que minha comunidade tá se tornando referência. Eu espero que os próximos que entrarem, assim, tá, Diego? Deixo claro aqui, eu quero deixar claro aqui para algumas pessoas me perguntam, né, que eu sou pré-candidato já para o ano que vem. Marcos, você ganhando a eleição, ganhando ou perdendo, assim, dentro do bairro, como presidente, eu já dei minha contribuição. Assim, eu espero que surjam novas lideranças dentro do bairro para continuar esse trabalho, assim. E eu espero entregar da melhor maneira possível, né? Eu peguei de uma maneira, eu acho que a gente está entregando, assim, na época que eu peguei era só o espaço do centro comunitário, hoje tem piscina, a gente conseguiu construir uma capela mortuária, é o único bairro, parece uma coisa simples, mas é importantíssimo. Então, acho que a gente vai entregar para o ano que vem melhor do que a gente pegou e espero que as pessoas que vierem deem sequência nesse trabalho para que essa comunidade seja cada vez mais referência. Assim. Não, show, cara. É importante você falar isso porque, assim, eu tava pensando aqui, bom, a gente que tá aí no mundo das comunidades, né, no mundo político, tem muito pedido de ajuda, principalmente essa galera do esporte, né? Ah, o filho que tá no karatê, uma bola. Mas, assim, ninguém pensa em começar um trabalho igual você fez, né? Ninguém pensa. Tipo assim, tudo quer tudo de mão beijada. Aí é Exato, fácil, né, cara? exato. Assim, é muito fácil. Tu sai pedindo a todo mundo e. Pô, mas não tu coloca um tatame na tua varanda pra começar um projeto ali, nem que seja com teu filho, né? Na videoaula e tal, pra mostrar que você tá fazendo algo. Né? Então, é importante quando você fala assim, pô, tem outras lideranças me procurando. Cara, eu acho isso fantástico, porque, pô, a gente tem a CUFA a nível nacional aí que faz um Sim. trabalho formidável no Brasil, né, com as favelas, a Central Única de Favela. E aí quando você tem uma liderança despontando, que outros líderes vêm pedir ajuda e orientação, cara, é o mesmo trabalho que a CUFA e que a Central Única de Favela faz. Só que você está fazendo de uma forma pequena ainda, Sim. né? Porque não tem essa organicidade, né? A gente sente muita falta dessa questão de organização das comunidades, né, cara? Muito. Né? A gente tem as federações aí, mas assim, a gente vê que é usada de forma muito errada, né? De forma muito errada. Se fosse algo voltado de fato para a união, independente de lado político, né? Sim. De objetivo político, mas pensasse no coletivo de construir um projeto para além da cidade, né? Como foi a Sim. CUFA, pô. A CUFA nasceu de favelas do Rio de Janeiro e hoje ela está em praticamente Tudo. todas as favelas Sim. do Brasil. Sim. Né? Então, assim, fica aí o nosso recado às pessoas que às vezes estão nessas federações aí que acham que o espaço é só para objetivos políticos. Mas tem que pensar de uma forma grande. Só, Cara, se você me permite, Diego, rapidamente, assim, sobre o que você falou das dificuldades, né, de você cavar o buraco mesmo. Logo após a pandemia, durante a pandemia, né, alguns disjuntores foram tirados dos ginásios justamente para que não aglomerassem pessoas. E esse período de um ano e pouco, cara, assim, acabou que os locais ficaram escuros ali, meio que abandonados, porque a ideia era essa, né, das pessoas não estarem ali mesmo, até por uma questão de segurança, saúde pública. Só que esse período da escuridão ali, acabou que a questão de quem frequentava ficou um negócio muito, muito pesado, assim, porque o espaço estava abandonado. Então, quando a gente pôde voltar com as atividades, eu não tinha o projeto do basquete, eu não tinha o projeto do futebol que tem lá hoje. Hoje, cada um quase com 100 crianças. A gente veio, assim, colocar esses projetos lá, começou com basquete, muito através da minha diretora de esportes lá, Flaviana, Fafá. Marcos, vamos colocar um projeto aqui, a gente precisa ocupar esse espaço. E aí procuramos um professor. Nós começamos com 8 crianças, cara. 3 bolas doadas por o dono de um comércio lá, deu pra gente. Dessas 8, um era minha filha e outro era filho dela. Então, tirando a gente, tinha 6 crianças. Hoje tem quase 100. A gente não olhou para a dificuldade de não ter bola. A gente tinha uma bola, o cara deu mais 3. E a coisa foi crescendo assim, porque a gente se dispôs a cavar buraco. Depois ela, Marcos, vamos botar um de futebol? Aí eu falei, meu Deus do céu, qual espaço que eu vou? Porque tem a galera que quer jogar e tal. sim. E hoje a gente tem um projeto de futebol que a gente teve que dividir. Não dá mais para ser só à noite. A gente colocou uma turma de manhã e uma turma de noite. Então, repara, existem pessoas querendo participar. Precisam ter pessoas que querem gerar isso dentro das comunidades. E te falo, Diego, meu maior sonho é que todas as comunidades funcionem para elas.
sabe, assim, para que as oportunidades sejam geradas para elas. Não com essa questão que você falou, né? Infelizmente, por trás das associações, existe uma questão política muito forte, que não deveria. Ela é uma instituição Sim. privada, né? E muitas vezes as comunidades são vendidas, né? Perseguidas, Perseguidas, vendidas. E aí, assim, eu quero aqui, se você me permite, Diego, pode não sei se você falar. tem 2 minutinhos, só para Não, explicar de maneira muito clara, gente, assim, algumas dúvidas que talvez eu nunca nem tive a oportunidade de falar. pode falar, o microfone tá aberto. Trabalho de presidente de comunidade de diretoria é voluntário. Associação de moradores não é instituição pública, é instituição privada. Associação de moradores não tem dinheiro de prefeitura, não tem. Ninguém ali recebe, é voluntário. Ninguém é presidente de bairro, essa nomenclatura está errada. Quando você ganha uma eleição, você é presidente de associação de moradores, que através da associação de moradores, formalmente você representa uma comunidade. Você não é presidente do bairro, você representa através da associação de moradores. Por que eu quero deixar isso claro? Porque quando as pessoas dizem você é presidente do bairro, o mato cresce de toda altura, o cara acha que a culpa é sua. Eu, como presidente, Diego, assim, se você olhar, eu falei do meu trabalho do portão para dentro, os projetos sociais. Do portão para fora, essa responsabilidade não é minha. Quem sou eu? Eu sou o cara que formalmente representa. Eu vou lá e faço os ofícios, faço pedidos, faço hoje, existe o Colab, eu vou lá e faço. Mas a responsabilidade por limpeza urbana, responsabilidade por iluminação pública, essa responsabilidade não é do presidente. Ele responde formalmente por ser o presidente da associação que vai levar essa demanda até o poder público. Mas nós não temos máquina. Se o bairro está sujo, você precisa entender em quem você votou para prefeito. Os impostos que vão para a prefeitura, quem faz é a prefeitura. E aí entra essa questão, né? Você caminha com esse, você caminha com aquele, e isso não deveria acontecer. Sim. Porque muitas vezes a comunidade ela só tem valor no período eleitoral, sabe? Você vê boas lideranças sendo perseguidas, fazendo um trabalho voltado para a comunidade e sofrendo por causa de lado político que muitas vezes você nem tem. Sabe, qual o seu lado é a comunidade, mas as pessoas te rotulam e a sua comunidade é prejudicada. Sim. Então entendam, pessoal, nós somos presidentes de associação de moradores, não compomos a administração pública. Tá? A administração pública, de maneira direta, ela é composta por União, Estado, Distrito Federal e município. Que no nosso caso aqui, que a gente mora, as nossas comunidades, o responsável por elas são quem gere o município. Sabe, quem a gente elegeu para estar lá. Exatamente, que aqui são os prefeitos e os vereadores para fiscalizar. Presidente de comunidade não pode tomar essa porrada. Sabe, se o bairro está sujo, a culpa é do prefeito. Sim. É a grande realidade. Sabe, muitas vezes, como nós somos a última ponta, essa porrada vem na gente. Não, essa porrada não é nossa. A gente mora hoje num município que tem um orçamento de 2,2 bilhões e a cidade deveria estar muito bem cuidada. Sim. Sabe, o legislativo pronto para trabalhar pela comunidade. A Câmara de Vereadores tem um orçamento de 37 milhões anuais. Então a coisa deveria estar funcionando da melhor maneira possível pro contribuinte. Sim. Sabe, Diego? Então, assim, eu só quero deixar claro essa separação aqui entre a responsabilidade dos presidentes de associação de moradores e do poder público. Nós não compomos o poder público. Nós somos instituição privada, todas as associações de moradores. Então, obrigado por poder falar isso, tá, Diego? Não, obrigado. Aqui a gente é claro, democrático, transparente. E é importante tu falar isso, porque assim, às vezes a pessoa vai atrás de você pra... Cara, minha lâmpada queimou. Pô, a pessoa não tem, sabe, ela não tem a curiosidade de entrar no site da prefeitura, sim, pegar o telefone da iluminação pública e ligar, cara. Não precisa de um líder comunitário fazer isso. Não há essa necessidade. Ainda mais agora, tem o Colab aqui na nossa cidade, que é um aplicativo que você pode fazer a informação ali da demanda que você precisa. Então, assim, as pessoas acabam se apegando nisso aí, num título, né? E acho que você resolve todos os problemas que estão para além do muro da tua associação ali. Exatamente. Que você deixou muito claro que não é. E aí eu queria, assim, que você falasse a tua rede social, tu mandasse um abraço pro teu pastor, falasse a rede social da igreja, que é importante. Eu acho que é um canal também de ajuda, sim, né? De forjamento. Então,
fica à vontade aí. Quiser mandar um beijo pra tua família. Mando sempre. Fica à vontade aí. Eu quero aqui agradecer diretamente ao meu pastor, né, que hoje é a pessoa que está lá cuidando de mim, cuidando da minha família, o pastor Eduardo Baruch. É um cara sério demais, um cara inteligentíssimo, tem aprendido bastante com ele, não só sobre a palavra de Deus, mas também como cidadão, é um cara muito antenado, assim, em tudo que acontece, né, dentro do município, dentro do estado, dentro do país. Então, tenho tido essa oportunidade de aprender muito com ele, assim. Como eu te disse, não só na questão espiritual, mas também na questão de cidadão. Então, pastor, abração aí para você, para Flávia, né? Obrigado por tudo aí que a gente tem vivido. A igreja nossa é Igreja Missão Atos, que é a IMA, né? @IMA. IMA, eu tenho o podcast também lá do pastor, que é o IMAcast, podcast inteligente, leva pessoas lá que estão fazendo coisas relevantes para a sociedade. Muito legal, Diego. Quem tiver oportunidade, clica lá, se inscreve lá no canal, que é excelente. E tem a rede social, tá? A minha rede social é Marcos Moraes, @Marcos Moraes, Moraes com I, a galera geralmente vai com E, mas Marcos Moraes com I, pode procurar. E tem também o da Associação de Moradores, que é a AMOSED, Associação de Moradores. Quiser, é só entrar lá, galera, passar lá, se inscrever, que muita informação, muito conteúdo legal lá. É isso aí, gente. Vocês, né, viram aqui. Marcos é uma liderança, assim, fantástica. Cara, pontuou muita coisa aqui pra gente, principalmente esse lado de esporte, família, que tudo compacta, tudo é o caminho, é o processo para você se forjar como um líder, entendeu? Então você que tá aí do outro lado da telinha, que tem esse sonho de ajudar na igreja, né? Ajudar na tua comunidade no bairro, ou na tua escola, né? Então assim, tudo precisa de um processo. Você precisa aprender a ganhar e a perder. Exatamente. E assim, o papo hoje foi fantástico com o Marcos, assim, quero agradecer de coração. Também quero deixar minha rede social, é Diego_ManciniES, segue lá, né? Tem um pouquinho do nosso projeto que está iniciando e também um pouquinho da minha história. Mas Marcos, quero te agradecer, cara, assim. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado mesmo. Eu queria trazer de fato, assim, lideranças que fazem esse diferencial, que fazem essa transformação na nossa sociedade. E você estava lá entre os que estavam listado. Tentei falar com outros, mas assim, tiveram uma dificuldade porque acharam que eu ia tocar no assunto político. E não era esse o... Né, a gente não quer, como foi colocado aqui, não quer pontuar lado de ninguém. Sim, sim. Nós queremos pontuar como é que foi esse processo de construção para ajudar outras pessoas aí em qualquer canto desse país, ou até mesmo fora do Brasil, a chegar lá. Então, muito obrigado, gratidão. Espero que em breve, depois nos bastidores aqui, eu vou te pedir uns contatos aí da galera do esporte, que eu sei que você tem. Show. Forte. Tem. Queremos trazer aqui a galera do esporte né, como subsecretário, que você citou aqui, entre outros, que estou anotando, né? Não vou falar aqui para não espantar ninguém, mas eu pretendo trazer uma galera massa aí do esporte aí, que já teve no cenário nacional e Mundial, mora no nosso estado, sim. mundial também, mora no nosso estado. Então assim, gratidão. Deus te abençoe, cara, nessa tua trajetória. Você é um cara que eu torço. Obrigado. Espero que você sente na cadeira em 25. Amém. Represente a nossa cidade lá. Vou torcer muito para que isso aconteça. Beleza? Beleza, Diego. Bom, então vamos desejar um tchau à galera aí e que vocês estejam conosco no próximo sábado. No próximo sábado eu vou trazer um camarada aqui que ele é condutor de ambulância. Uma das profissões mais importantes do nosso país. Muito. Né? Então, em breve, não vou falar o nome dele aqui, mas vocês podem esperar aí. Teremos um condutor de ambulância aqui para falar um pouquinho sobre essa profissão e sobre a importância da saúde na nossa vida e da nossa saúde preventiva também. Um forte abraço e até no próximo sábado. Falou, galera. Valeu, tchau, tchau.